O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 9 de julho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é feriado. Não só hoje, é um feriadão, até domingo. Tem muita gente em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, por aí vai. Então, aproveite que você já está aí e vá se hidratar no Naldo. Ok? Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, chegamos ao dia 9 de julho. 9/7 de 32. 32, 7, 9. Número mais místico, mais cabalístico que esse não existe. Não existe. Por isso eu peço a você que me assiste que faça uma oração em memória dos nossos amados heróis de 32 que venceram a guerra. Estão falando por aí que São Paulo perdeu, não sei o que, não. São Paulo venceu, porque aquele vagabundo do Getúlio Vargas teve que aceitar os termos de São Paulo. Nós vencemos essa guerra. Ok? E hoje retornamos ao estudo deste livro aqui, UFOs captados por câmera, sim, do mestre Ryu Hokawa, voltando a tratar do tema visão remota. E, como eu venho fazendo continuamente, vou apresentar para vocês mais dois homens de preto, sim. Isso não é uma teoria da conspiração. Tira a teoria e fica só a conspiração. E uma conspiração, digamos, indireta. Porque certa vez Bill Byrne, da UFO Magazine, disse que o homem de preto, muitas vezes, não sabe que é um homem de preto. Ou seja, ele é aquilo que se chama de inocente útil. Como eu já expliquei, o inocente útil é aquele que não sabe que está sendo usado. E o idiota útil é aquele que sabe que está sendo usado e se deixa usar. Ok? Então vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. No site da CIA, a Agência Central de Inteligência do Governo Norte-Americano, há um texto publicado em 30 de abril de 1993 com a seguinte alcunha: Projeto Stargate, uma visão geral. De volta a ele, os principais esforços de pesquisa dos Estados Unidos da América são, de 1970 até 1980, o SRI, Instituto de Pesquisa de Stanford International, de Menlo Park, na Califórnia. No site New Dualism, publicado foi um artigo de autoria de H.E. Puthoff,
do Instituto de Estudos Avançados de Austin, no Texas, alcunhado de visualização remota iniciada pela CIA no Instituto de Pesquisa de Stanford. Lembre-se que, em 17 de abril de 1995, o presidente Clinton emitiu a Ordem Executiva número 1995/4/17, intitulada de Informações Classificadas de Segurança Nacional. Nota, antes que algum trouxa diga que Bill Clinton implantou uma política de transparência, vou salientar o fato de que já existiu uma lei que determina que, depois de um certo período, os arquivos secretos sejam, com certas restrições, sem com uma parcimônia, publicizados. Ok? Como um bom esquerdista, ele só se apropriou do mérito alheio. Sim, Bill Clinton, como todo mundo sabe, é um esquerdista, um safado, casado com Hillary Clinton, discípula de Saul Alinsky. E ele usou aquela velha tática que os faraós já utilizavam no Egito, que chegava numa pirâmide, sei lá, alguma construção, ele mandava apagar o nome do seu predecessor e cravar o seu nome lá. Aí tanto é que, quando às vezes a gente vê nesses programas do History Channel, da Discovery, as imagens lá do Egito tem umas estruturas com uns buracos assim, bem fundo. A assinatura do faraó cavada lá no fundo, que é para o sujeito não apagar. O que viesse depois não apagar. Porque o cara é tão safado que ele já se antecipa a safadeza alheia. Ok? Mas vamos voltar ao texto. Tanto que no texto o senhor Puthoff escreveu o quê? A ordem simplesmente reafirmou grande parte do que tem sido uma política de longa data. Como eu disse, já tem essa lei que manda, que é a lei da imprensa, de acesso à informação. Então, o que eles fazem? Eles abrem, depois de um período, os arquivos, claro, com algumas rasuras, algumas omissões, para que eles sejam explorados pela imprensa. Ok? Então, o Bill Clinton nada mais fez do que assinar a obra de outro. Você tem já que eu falei de Santos, você que está aí na Baixada, você chegar na rodoviária de Santos, você vai ver o seguinte, que ela foi reformada e na parede tem um quadro com o nome de quem fez a rodoviária de Santos e tem a assinatura de quem mandou reformar. Quem mandou reformar não tinha que pôr a assinatura ali, porque foi uma reforma. Não, mas ele assinou e pôs o nome dele grande. Dá para o pessoal pensar que foi esse vagabundo que fez a rodoviária de Santos. Por isso que eu falo que a gente tem que se informar, para não, principalmente o pessoal da Baixada, não votar no filho da puta desse. Porque o cara não fez nada. Ele fez uma reforma que é obrigação. Esse cara foi prefeito. É obrigação do prefeito fazer a manutenção dos equipamentos públicos. Ele não precisa assinar a manutenção. Ele não precisa assinar a manutenção. Mas ele assinou lá, sabe? Para dar a impressão de que foi ele. Aí você chega lá, o mais goiaba chega lá, esse cara que fez a rodoviária fez bosta nenhuma. Quem fez a rodoviária foi o outro. Ele é só um filho da puta que está tentando se apropriar da obra do outro. Esquerdista. Segunda nota. Caso você tenha alguma dúvida a respeito da reputação desse safado, não desse ex-prefeito de Santos, mas do Bill Clinton, assista ao programa Guerra Cultural, diversas formas artísticas e seus impactos Clinton Cash, cujo link está na descrição. Se eu falo desse documentário, se possível assista ao programa que eu fiz e ao documentário para você se inteirar do que é uma safadeza. Mas vamos para o que interessa. No início de 1972, Steve, ou seja, ele está narrando na primeira pessoa, é o Sr. Puthoff, ok? No início de 1972, estive envolvido em pesquisa com laser no Instituto de Pesquisa de Stanford, atualmente chamado de SRI International, em Menlo Park, na Califórnia. E naquela época eu também pus para circular uma proposta para obter uma pequena bolsa para alguma pesquisa em biologia quântica, pois eu queria saber se a teoria física, como a conhecíamos, era capaz de descrever processos vitais e sugerir algumas medições envolvendo plantas e
organismos inferiores. Ele falou, medições, isso é ciência. Ciência, eu digo sempre, é pesos e medidas. É estipular a medida e o peso das coisas. Nada mais do que isso, porque a partir daí você vai tentar fazer o quê? Uma previsão. Essa proposta foi amplamente divulgada e uma cópia foi enviada para Clive Baxter, em Nova York, que participou da participou da medição da atividade elétrica de usinas com equipamentos iguais ao polígrafo. Sim, ele quer saber se as usinas, se os dados das usinas eram falsos ou mentirosos. Em vez de ele pôr os administradores no polígrafo, ele falou, vou pôr a própria usina, que é mais fácil. Ademais, o artista nova-iorquino Ingo Swann viu minha proposta, por acaso, durante uma visita ao laboratório de Baxter e me escreveu sugerindo que, se eu tivesse interesse, podia investigar o limite entre a física do animado e do inanimado, considerando experimentos parapsicológicos. Swann, então, descreveu alguns experimentos aparentemente bem-sucedidos em psicocinese. Psicocinese é movimentar as coisas com o poder da mente. O cara olha e vai movimentando. Para quem quer uma ilustração disso, assista ao filme Quer a Estranha. Ok? Cinemateca do Mamá. Quer a Estranha. O primeiro filme que eles fizeram umas refilmagens, eu não gostei muito não. O primeiro já é bem nojento, mas as refilmagens conseguiram passar do limite. Então, Swann então descreveu alguns experimentos aparentemente bem-sucedidos com psicocinese, dos quais participou no laboratório da professora Gertrude Schmeidler no City College, em Nova York. Como resultado dessa correspondência, convidei-o a visitar o Instituto de Pesquisa de Stanford por uma semana em junho de 1972 para demonstrar tais efeitos. Antes da visita de Swann, providenciei acesso a um magnetômetro blindado usado em um experimento de detecção de quarks, aquelas pequenas partículas, no Departamento de Física da Universidade de Stanford. E, durante a visita, Swann prejudicou o funcionamento do magnetômetro. Para piorar, ele então passou a visualizar remotamente o interior do aparelho, reproduzindo em desenho uma réplica razoável da estrutura complexa do equipamento. Ou seja, ele entrou dentro do equipamento para ver o que estava acontecendo. Aí ele começou a desenhar, ele fez um desenho de uma estrutura complexa. Impressionante, né, meu? Ou seja, ele praticava a psicocinese, movimentava as coisas com o poder da mente e fazia a visão remota, ia para dentro do que ele quiser. A pessoa com a visão remota pode ir até para dentro de outro ser humano, ver se ele está doente ou não. Mas até visão de raio-x do super-homem, lembra? Ele só não enxergava através do chumbo, mas com a visão remota se enxerga através de qualquer coisa. Atenção! Depois disso, um par de visitantes apareceu no Instituto de Pesquisa de Stanford com um relatório em mãos, com detalhe. As credenciais deles mostravam que eram da CIA. Ademais, eles sabiam do meu passado como oficial de inteligência naval e como funcionário civil da Agência de Segurança Nacional e sentiram que poderiam discutir as preocupações deles comigo. Também disseram que havia um temor crescente da comunidade de inteligência com o desenvolvimento da parapsicologia soviética, que era financiado pelo Serviço de Segurança Local. Sim, a KGB estava na Rússia fazendo esses experimentos com parapsicologia, visão remota, psicocinese, por aí vai. O Serviço Secreto norte-americano descobriu isso e falou, nós temos que fazer o quê? O contraponto, porque eles vão ter uma vantagem na guerra sobre nós. Essa Guerra Fria, a Guerra Fria não é guerra com arma, é guerra sem armas. É a guerra só por suposição. Você não precisa invadir o território amigo, você não precisa invadir o território inimigo. Você manda os seus místicos mentalmente adentrarem a esse território e obterem as informações. Quem fazia isso? Hitler.
Sim, os nazistas tinham o seu laboratório de pesquisas parapsicológicas lá. Também faziam isso. Vamos lá. De acordo com os padrões científicos ocidentais, o doxa da época, isso era considerado absurdo pela maioria dos cientistas em atividade. Isso aí que é a merda. Isso não é ciência. Isso são aquele pessoal na época da pandemia que estava mandando todo mundo ficar trancado em casa. Isso não é ciência. Ciência é fazer medições. De acordo com os padrões científicos ocidentais, o doxa, o senso comum da época, isso era considerado absurdo pela maioria dos cientistas em atividade. Consequentemente, eles estavam à procura de um laboratório de pesquisa fora do mainstream acadêmico que pudesse lidar com uma investigação silenciosa, e o Instituto de Pesquisa de Stanford parecia se encaixar na coisa. Esse é o ponto. Por que eu falo da questão da teoria da conspiração? Não ser a gente tirar a teoria. Porque para você fazer uma conspiração, você não precisa fazer a coisa na moita. Não precisa fazer nada na moita. Nada na moita, você só faz o quê? Você solta um barro. Só isso que você faz na moita. Nem sexo você faz, que você pode encontrar um barro alheio lá para atrapalhar o desenvolvimento da ação. Mas qual que é o segredo dos grandes prestidigitadores, os grandes ilusionistas? É fazer a mágica na frente das pessoas. Você pode fazer a maior atividade secreta do mundo na frente das pessoas, que elas não vão acreditar nisso. Porque as pessoas são educadas, eu falo isso sempre, a serem histéricos. Elas não acreditam naquilo que seus olhos veem. Acreditam naquilo que muitas vezes a boca delas falam, que nada mais é do que o eco da boca de outras pessoas. Voltando, o que eles diziam aqui, ó? Voltando, só para ilustrar de novo. De acordo com os padrões científicos ocidentais, isso era considerado absurdo pela maioria dos cientistas e atividades. Ou seja, é aquela coisa do carteiraço. Se o cientista está falando que esse negócio de psicocinese não existe, visão remota não existe, quem sou eu para discordar? Quem sou eu, meu? Aí se eu falar, eles vão ficar achando que eu sou burro, vão achar que eu sou idiota. Ai, meu Deus, que medo da opinião alheia. É assim que a CIA agia. Pegava um laboratório fora do mainstream e trabalhava com ele, porque ninguém ia acreditar que alguém estaria fazendo isso. Aí falou, lá em Stanford estão estudando psicocinese. Isso não é conversa, cara. Imagina que os caras vão fazer isso. Para com isso. Contar história para outra. Vamos lá. Então, eles perguntaram se eu poderia organizar uma sessão para que eles realizassem alguns experimentos simples com Swan. E concordei com isso. Nota, no site Highline Hotel, um lugar em que expostas estão as pinturas e coleções de discos móveis e livros de Swan, publicado foi o artigo alcunhado de A História de Ingo Swan. Lendo-se que Ingo Swan, que nasceu em 1933 e morreu em 2013, aos 80 anos, foi o maior médium do mundo. Como um visionário, artista, escritor e emblema da cena do centro de Nova York, nas décadas de 1970 e 80, Ingo é mais conhecido como o pai da visão remota, dado que ele foi um pioneiro da experiência fora do corpo. Pois, em 1973, ele observou os anéis de Júpiter, os descobrindo anos antes da NASA confirmar a sua existência. Sim, em 1973 ele foi até Júpiter e observou os anéis de Júpiter, os descobrindo anos antes da NASA confirmar sua existência. E, em 1978, Ingo participou de experimentos de visualização remota estabelecidos pelo Exército dos Estados Unidos e pela CIA em colaboração com o Instituto de Pesquisa de Stanford. Sendo que essa iniciativa, atenção agora, Cinemateca do Mamá, sendo que essa iniciativa, conhecida com o codinome de Projeto Stargate, mais tarde serviu de base para o filme
Os Homens que Encaravam Cabras, estrelado por George Clooney e Jeff Bridges. Sim, se tiver tempo hoje, você está de folga, assista Os Homens que Encaravam Cabras, com George Clooney e Jeff Bridges. E, atenção, legal, agora você vê que a coisa saiu tanto dos muros da Universidade de Stanford que chegou ao cinema. E aí o que eles fazem? Eles mostram isso em um filme. O que acontece? O que acontece? Ninguém acredita na coisa. Por quê? Porque o filme é filme de ficção. Isso chama-se engenharia social. Por isso que eu digo sempre, o cinema é a maior ferramenta de engenharia social de todos os tempos. Você quer desacreditar uma coisa, coloca a coisa como ficção científica. Alienígena, ET não existe. Você conversa de ficção científica. Aqueles papos do Orson Welles, a conversa mole, coisa do Spielberg, coisa do Emmerich, coisa desses caras. Isso aí não... coloca no filme. Aí coloca aqui o nome do filme, Os Homens que Encaravam Cabras. Coloca filme de ficção. História do cara que fez uma visão remota lá. Fez um serviço de visão remota para espionar os russos, para a CIA. Ou seja, o que você faz? Você transforma a coisa numa banalidade. É assim que você faz. O segredo, repito, o segredo de uma operação secreta é fazê-la na frente de todo mundo e mostrar para as pessoas. Manda fazer um filme sobre isso. Eu não duvido que é a CIA que bancou esse filme aí. Tem financiamento da CIA por trás disso. Ah, mas a CIA precisou manipular a informação? Não, dá a informação como ela é. Os caras vão colocar isso na tela e como um cientista diz que isso não existe, isso vai parecer tão absurdo que a turma vai achar graça disso e não vai levar a sério. Isso chama-se engenharia social. Ok? Por fim, para o Stargate, Ingo e um grupo de psíquicos... Para o Stargate, Ingo e um grupo de psíquicos usaram suas habilidades para espionar a Rússia a partir de Palo Alto, na Califórnia, chegando a descobrir um avião espião soviético que foi abatido na selva do Zaire, lá na África, depois que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos o considerou perdido. Sim, para o Stargate, Ingo e um grupo de psíquicos usaram suas habilidades para espionar a Rússia a partir de Palo Alto, na Califórnia. A agência da CIA ficava em Palo Alto, tem até o endereço dela aí, na Califórnia, chegando a descobrir um avião, isso é o que se sabe, que está escrito no site do hotel, um avião espião soviético que foi abatido sobre a selva do Zaire, depois que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos o considerou perdido. Sim, o Departamento de Defesa chegou lá para a CIA e falou: o avião sumiu. O que aconteceu com ele? Chama essa turma aí que eles acham. Os caras foram lá e encontraram o avião. E aí vem um cara de jaleco, põe jaleco e fala: olha, meu, é o seguinte, vocês ficam trancados em casa, se tranca em casa, fica se cagando de medo aí em casa, que não vai acontecer nada com vocês. Vocês estarão seguros. Ok? E aí viu um cara com a calcinha apertada dizer: eu sigo a medicina e a ciência. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Bem, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Depois há o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao Apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos estrangeiros. E o link de Com Letras e Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com Renato Pop. E
guerra cultural, diversas formas artísticas e seus impactos. Clinton Cash, sim. Assista para você entender um pouco mais deste safado. Na sequência, tem os links do grupo do Cuesta no Getter e no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. O endereço aí para você que está aí na Baixada para ir lá comer um sanduba de sardinha com um vinagrete com coentro e se hidratar com uma deliciosa geladinha. E atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, todos os carros. O grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, Maria versus Eva. No sábado, dia 11 de julho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 11 de julho de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, Maria versus Eva. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!